A lei nunca foi o meio de levar o homem a Deus. O homem nunca poderia e nem pode chegar a Deus se ele entender que tem que guardar a lei, ou guarda a lei. Quando ele acha que guarda a lei, ele já é um mentiroso e está desfazendo da verdade de Deus. Mas vamos para cá. Olha o que Paulo vai dizer. Porque quem veio para guardar a lei, cumprir ela, todinha foi Jesus. Para fazer o homem ser livre da maldição da lei. A lei não traz salvação, a lei traz condenação. A lei não veio para salvar, a lei foi colocada para julgar o pecado do pecador. A lei não salva, quem salva é Jesus. E Jesus cumpriu a lei, se fez maldito por nós, para que por ele sejamos cumpridores da lei pela fé. Cumpridores da lei por fé, não por prática. Não, eu sou cumpridor da lei, eu guardo o sábado, eu dou o dízimo, eu vou para o templo, eu busco o sacerdote, eu faço o holocausto, a oferenda. Não vale nada isso, irmão. Isso nunca levou ninguém a Deus para uma vida de comunhão com Ele. Nada disso serve. O que serve hoje é a fé em Jesus Cristo, porque Jesus cumpriu tudo que é preciso para o homem chegar a Deus, que o homem não poderia cumprir, Jesus cumpriu. Tudo foi consumado, já foi feito. Eu tenho só que crer, aceitar, confiar, acreditar no que Deus operou em Cristo para me levar a Ele. Em Cristo, não em igreja, não em lei, não em obra, não em prática, não em usos e costumes, não em vida de santidade, não em vida de bonzinho, mas na vida por fé em Jesus. Essa é a verdadeira fé que leva o homem a Deus. É a fé em Jesus Cristo, quando ele crê no ato do amor de Deus em Cristo para nos salvar, ele encontra a justificação dos seus pecados e é livre da condenação por fé. Vamos lá? Então Paulo vai dizer que ele era, segundo a lei, ele era fariseu. Aí Paulo vai dizer, segundo a justiça, segundo o zelo, eu era perseguidor da igreja. A igreja que Paulo perseguia era pessoas que professavam Cristo, tá? Não era nenhuma denominação religiosa como essas hoje se colocam como igreja. Então Paulo vai dizer, perseguia os cristãos, aqueles que professavam Cristo, ele saía perseguindo. Todo aquele que professava fé em Jesus e que anunciava a doutrina de Cristo, Paulo perseguia. E Paulo vai dizer, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo, ele era um cara que buscava cumprir a lei de uma forma muito radical. Ele vai dizer que era irrepreensível. Aí ele vai dizer, mas o que para mim era ganho, reputei por perda. Tudo isso que Paulo praticava, para ele era o máximo, era por onde ele ia ganhar, era por onde ele ia ser justificado, era por onde ele ia encontrar a vida com Deus. Paulo vai dizer, tudo isso que eu pensava que me levava a Deus, tudo isso que eu tinha como valor, tudo isso que para mim era lucro, era ganho, era importante viver, sabe o que foi que Paulo disse que fez? Vamos lá. Eu reputei por perda e na verdade, olha o que ele diz no versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. Ele abriu mão de uma direção para outra. Ele largou os valores que ele era ensinado de vida com Deus pela religião para aceitar e seguir a verdade que o Evangelho mostra, que era Cristo. Então Paulo, ele abriu mão da religião, não foi para ir para outra religião. Paulo, ele não saiu de uma religião e foi para outra. Ele deixou o sistema, ele saiu da religião, ele saiu dos princípios, dos valores que a religião colocava. E ele agora vai seguir o que o Evangelho mostra para o homem chegar a Deus. Ele agora vai a Cristo, ele renuncia tudo pela fé em Jesus Cristo. Olha o que ele vai dizer. Mas o que para mim era ganho, eu reputei por perda por Cristo. Versículo 8, Filipenses capítulo 3. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, como esterco considerei, para que possa ganhar a Cristo, para que possa ganhar a Cristo. Se Paulo não tivesse abrido mão, ele não poderia estar em Cristo, ganhar a Cristo, ter vida com Deus, ser um membro da igreja de Deus, estar dentro da promessa de Deus. Se Paulo não tivesse abrido mão do sistema, do valor, da sua vida escrava de atividade religiosa, Paulo estava perdido. A alma dele estava guardada para o juízo, não para o céu. A alma de Paulo está guardada num lugar de descanso para o céu, porque ele creu em Jesus.
Ele teve tempo, ele creu no Evangelho, ele renunciou à religião com todos os seus princípios e valores, com toda a sua vida escravizando o homem para viver para Deus, porque a religião escraviza. Como? Você tem que fazer isso, tem que cumprir isso, tem que praticar isso, tem que estar aqui, não pode viver ali, não pode comer isso, não pode vestir isso. A religião escraviza, robotiza, deixa a pessoa alienada. Você precisa conhecer a verdade para ser liberto e tomar uma decisão. Renuncia a essa vida maldita nos valores religiosos. Esse teu conservadorismo da tua religião vai te levar para o inferno. Entrega tudo isso, joga para trás como perda para ganhar a Cristo pelo conhecimento do Evangelho. Foi o que Paulo fez. Paulo disse, tudo considerei como esterco pelo excelente conhecimento de Cristo, por onde eu posso ganhar a vida com Deus. É isso que você precisa fazer. O Evangelho nos leva a isso. O Evangelho nos convida. Não é para ir para nenhuma dessas igrejas que hoje dizem que é de Deus, que a humanidade está perdida dentro dela. O Evangelho nos convida a ir para o único caminho, que é Jesus. O Evangelho nos convida a entrar pela única porta da salvação, que é Jesus. O Evangelho nos convida a ter vida com Deus, a reconciliar-se com Deus, a ter um encontro com Deus, por Ele, que é a verdade que liberta, Jesus Cristo. E o Evangelho nos ensina que sem Ele ninguém chegará a Deus o Pai. É por Ele, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a luz, Ele é o que nós precisamos para uma vida reconciliada com Deus, o que nós precisamos para uma vida justificada diante de Deus, o que nós precisamos para uma vida dentro da proteção, da salvação de Deus, é crer em Jesus Cristo por fé, por fé, por fé, porque diz a palavra que a graça de Deus é oferecida aos homens por meio da fé. Essa fé é em Jesus, para o homem ter e alcançar e receber a graça de Deus, que é o favor que o homem não merece, de ser livre da condenação, de ser absolvido do juízo, de ter a promessa da salvação. Essa é a graça que a humanidade precisa, mas esse favor de Deus, essa graça de Deus, a humanidade só vai obter se crer em Jesus verdadeiramente, como o Evangelho nos convida a crer. Não é crer nesse Jesus da religião que o diabo criou, essa mentira desse caminho de santidade e de vida com Deus por meio da religião. O Jesus que nós devemos crer é aquele que o Deus, o Pai, enviou. É o Filho de Deus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que é o lugar onde devemos estar. O Jesus que nós precisamos crer é o que o Evangelho mostra, que Ele já fez tudo para nos levar à vida com Deus. Não precisamos de culto, de pacto, de voto, de campanha, subir monte, fazer isso, fazer aquilo. Não precisamos de ambiente para adorar, para buscar, para ter Deus. Não precisamos de igreja, de culto, disso, daquilo outro. É só por fé, por fé, por fé. O justo viverá da fé. Pela fé em Deus, pela fé em Cristo, temos comunhão com Deus. E fé é o que nós temos e não vemos. A fé não é palpável. A fé não é tendo a visão ótica. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, certeza e prova das coisas que não se vê. E isso está em Jesus, não é em igreja. Está em Jesus a nossa fé, naquilo que a gente espera que não vemos, naquilo que a gente aguarda que não vemos, naquilo que a gente tem a alegria que ainda não estamos vivendo. É a fé em Jesus Cristo, é a fé no fundamento firme que a palavra mostra. O firme fundamento da fé não é igreja, não é culto, não é campanha, não é sacrifício, não é penitência, não é vida bonita. O firme fundamento da fé é Jesus Cristo, é Jesus Cristo. A minha fé tem que estar firmada, fundada nele, principiada nele. É a fé que leva o homem a Deus. É a fé em Jesus, como mostra o Evangelho. É nesse princípio, meu irmão, que eu vivo, que eu mantenho minha vida de fé. É nesse princípio que eu guardo valores, princípios e verdades. É no Evangelho. A minha vida de fé não é dentro de princípio de nenhum credo religioso, de nenhum princípios e valores de religião. A minha vida de fé em Deus não é vivida por nenhum sistema religioso igreja. A minha vida de fé em Deus é vivida pelo Evangelho, que nos leva a Cristo, a Cristo, a Cristo. Andar consciente, com inteligência, lúcido, sóbrio, não embriagado dentro desses movimentos, dentro dessas doutrinas, dentro desses ventos de doutrina que levam o povo a achar que para viver para Deus tem que gritar, correr, ir para ali, para lá, marchar, pular, subir monte, fazer campanha, fazer pacto, fazer voto, viver assim, viver assado. Muitos estão pensando que vida com Deus é isso. Muitos estão se gloriando na sua vida escrava da religião.
Muitos estão se gloriando nos seus trabalhos de obrigação religiosos. Muitos estão confiando, se gloriando das suas igrejas, seus centros religiosos, achando que ali estão encontrando a Deus, está tendo proteção de Deus. Muitos estão se gloriando nos seus líderes religiosos, achando que estão sendo guiados por Deus, por Ele. Muitos estão se gloriando no seu sacrifício e penitência religioso, achando que Deus está abençoando por isso. E muitos estão perdidos dentro desses caminhos anátema, dentro dessa mentira, dentro desse engano, porque nós que estamos dentro da verdade em Cristo, nos gloriamos em Cristo. E só vai prevalecer quem está em Cristo por fé. Não é quem está nessa, naquela ou naquela outra religião. Essa é a briga na humanidade hoje. A humanidade hoje vive dividida, separada, em combate, para saber quem é de Deus, pela religião, pela forma de vestir, pela forma de culto, pela forma de vida religiosa. Não, meu amigo, Deus conhece os que são seus, e os que são de Deus não é os que estão na igreja A, B, C, D, F, G, H. Os que são de Deus não é os que se vestem assim ou assado. Os que são de Deus não é o que come isso ou deixa de comer. Os que são de Deus são os que estão em Cristo, selado pelo Espírito Santo. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E para ter o Espírito Santo, que é o batismo por onde somos membros do corpo de Cristo e nascemos para Deus como nova criatura, é só pelo Espírito Santo. E esse batismo, quem batiza é Jesus. É Jesus. Não é pastor dentro de nenhuma igreja, não é ritual de igreja, não é cerimonial de igreja, não é água que o pastor mergulha o povo dentro de igreja. Não é esse o batismo que torna você uma nova criatura, que leva você a estar inserido no corpo de Cristo, que dá a você remissão de pecado. O batismo que concede tudo isso, só quem batiza é Jesus, que é como o Espírito Santo, que nos garante a remissão de pecado, ser membro inserido no corpo de Cristo, igreja de Deus, ter nova vida, reconciliado, só pelo batismo, que Cristo é quem batiza quando a gente ouve o Evangelho e crê nele. Não é quando você vai para uma igreja para ser batizado por um líder religioso de igreja, que nem ele salva a vida dele e nem pode salvar a tua. Ele não pode operar nenhuma graça na tua vida se não for Jesus. O canal da graça é Jesus, irmão. Não é igreja, não é culto, não é pastor, não é objeto, não é ritual, não é cerimonial. O povo acha que hoje vai alcançar a graça de Deus por objeto, por culto, por igreja, por líder religioso, por prática disso, prática daquilo. Isso é misticismo, irmão. O canal da graça é Cristo, é Cristo, é Cristo. Não é crucifixo, não é água benta, não é rosa ungida, não é sal grosso, não é terço, não é rosário, não é campanha, não é pacto, não é voto, não é monte, não é igreja, não é pastor, não é padre, nem é papa. O canal da bênção é Cristo, Cristo, Cristo. Quando você está nele, as bênçãos de Deus alcançam você. Você não precisa correr atrás dela ali, aqui, acolá, em culto ali, em culto aqui, em culto acolá. É uma escravidão religiosa, é uma prisão mental. O povo tudo perdido no entendimento, obscurecido, privado da verdade do Evangelho, que leva o homem a Cristo para o homem chegar a Deus. Essa é a verdade, irmão. Essa é a verdade. Minha vida de fé em Deus não é vivida em prática, em formalidade religiosa de nenhuma religião. Minha vida de fé em Deus é vivida pelo conhecimento e o entendimento da sua palavra, do Evangelho da salvação, que está revelado para nós aqui, nas Escrituras Sagradas. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Porém, serão salvos. Só serão salvos. Só serão salvos quem crê no Evangelho. Não é quem está dentro de igreja evangélica ou qualquer outra. Amém?